E aí, pessoal? Esse vídeo estarei mostrando sobre a viagem de trem que fiz para Machu Picchu pela empresa Peru Rail. Atualmente existem duas empresas que operam esse trecho entre Cusco até Machu Picchu Pueblo, ou Águas Calientes, que é o nome da cidade. Elas são Peru Rail e a Inca Rail. A primeira é bem mais antiga e conhecida, enquanto que a segunda, a Inca Rail, é mais nova e moderna. Mas por fim acabei escolhendo a Peru Rail por ter uma disponibilidade maior de horários e também, dependendo de alguns casos, estava um pouco mais barato do que a Inca Rail. Informo que isso não é sempre, portanto recomendo pesquisar o preço nas duas empresas. O link ou site da empresa para cotar os preços estarão na descrição. Os preços geralmente estão em dólares americanos. Estamos agora na estação Huanchaque, em Cusco. Ele fica bem próximo ao centro da cidade. A opção que eu fui na época foi a bimodal, que é um trecho feito de van entre as cidades de Cusco até Ollantaytambo, e de Ollantaytambo até Machu Picchu seria de trem. E essa é a imagem dentro da van. Era bem limpa. Mas era um pouco apertado, tanto é que tinha apenas um dedo de espaço entre os bancos. Isso para alguém com 1,85 m de altura. E no caminho, eles fazem uma pequena pausa lá no meio assim do Vale Sagrado, que é aqui. Para quem quiser passar no banheiro, fazer compra de produtos peruanos. E o melhor de tudo isso, você tem uma vista fantástica do Vale Sagrado. Então foi ótimo para tirar boas fotos do local. Informo que essa opção de transporte bimodal, ou seja, de van e trem, que foi oferecido pela Peru Rail, não existe mais, porque na época eles fizeram isso meio que temporariamente até que seja concluída uma reforma nas estações de trem em Cusco. Mas eu informo que a sua concorrente, a Inca Rail, ainda possui essa opção bimodal. E aqui nós estamos em Ollantaytambo para entrar no trem. Voltando, assim como um avião, eles possuem, a empresa de trem, possuem três classes ou categorias. A primeira classe, a intermediária e a econômica. E vou falar mais especificamente da Peru Rail, que foi a empresa que eu escolhi. A primeira classe, ou a mais top, ele muda de nome de acordo com o local ou a estação que pega, né? Então, geralmente a primeira classe ele tá com o nome de Iram Bingham ou Peru Rail Sacred Valley. Eu não recomendo pegar a primeira classe ou a versão mais top porque custa, quase 4 a 5 vezes o preço da econômica. Então é muito caro. E eu não tenho a imagem deste vagão, mas vocês poderão ver nas fotos ou no site da empresa. Em relação à intermediária, que é chamado de Vista Dome, que é o que eu escolhi no trajeto da ida, que vai aparecer já já. Ele custa geralmente de 20 a 30 dólares a mais do que a econômica.
E qual que é a diferença? A diferença assim é que ele tem uma janela maior, ou seja, possui uma área maior envidraçada, então você permite que tenha uma visibilidade maior da paisagem, tanto no teto quanto nas colunas. E outra é que eles servem bebida, um pequeno sanduíche e frutas da região. E as mesas também eram um pouco maiores, conforme vocês verão logo a seguir. Ó, as mesas, eles são um pouco maiores, tá? Mas na verdade eu achei essa categoria, sendo sincero, um pouco mais apertada do que a econômica, com o qual eu comentarei no vídeo da volta. Aí vocês poderão depois comparar entre os dois vídeos. Quando você for voltar, ou seja, do Machu Picchu até Cusco, eu recomendo você escolher a Expedition, que é a mais econômica. Por quê? Porque não compensa você pagar mais caro por um trecho ou uma paisagem que você já viu, né? E assim, a diferença assim é bem pequena. Ele também possui teto ele possui janela no teto, possui também área envidraçada. Então assim, a diferença é bem pequena. E também tem uma outra contrapartida, é que a versão mais básica ou a mais barata, você tem que pagar pela bebida ou lanche que são vendidos nos vagões. Em relação aos preços, eles variam muito de acordo com a demanda e o horário escolhido. Então, pelo que eu pesquisei assim meio por cima, saindo de Cusco até Machu Picchu, a econômica ou a Expedition fica entre $68. A intermediária ou a Vista Dome fica entre 95 a $115, que assim é caro, não é nada barato, tá? E a mais cara parte assim de 480 a $530, então é coisa de louco, é surreal. Então não vale a pena fazer isso. Se alguém for assim na mais cara, meu, prefira guardar esse dinheiro para poder viajar para um outro país, que realmente a coisa tá cara. E vocês vão vendo assim essa paisagem, né? Vai mudando assim. Conforme você vai chegando mais em Machu Picchu, a paisagem ele começa a ficar mais natural. Você vê menos assim plantações, você vê mais assim os rios e as montanhas. Então realmente valeu a pena fazer essa viagem de trem, e principalmente nessa vista assim panorâmica. Você consegue ver os 180 graus assim. Então eu gostei bastante. Agora, geralmente quem for fechar em pacote turístico, eles estarão fazendo praticamente a opção bimodal, sendo que um dos trechos será de van e outro de trem. Os pacotes, eles custam em torno de 220 a $250, que é vendido pelas agências, e neles estão incluído o transporte bimodal, né? A entrada para Machu Picchu, hostel, subida de van até o sítio arqueológico, e dependendo de alguns casos ele inclui entrada aos termas em Águas Calientes ou Machu Picchu Pueblo. Se você escolheu montar o seu próprio pacote por sua conta, fique ciente em saber que você tem que saber onde será o seu embarque ou a estação de embarque em Cusco. Por quê? Se for a estação San Pedro, aí não tem problema, porque ele fica próximo à cidade de Cusco. No entanto, se o embarque for na estação Poroy,
você terá que ir de táxi até lá, que fica a uns 16 quilômetros do centro de Cusco, que dá em torno de 30 a 40 minutos de carro. E se bobear, acho que você vai pagar em torno de 30 a 40 soles de táxi. E aqui estamos vendo assim o pessoal preparando as mesas para servir o lanche dentro do trem. Voltando, fique ciente também onde será o seu desembarque, a estação de desembarque, quando você for voltar, pois ele também muda de acordo com a categoria que você escolheu. Isso eu estou falando no caso da Peru Rail. E é lógico, você tem que ver se a estação de desembarque vai ser em Porói ou vai ser na estação São Pedro, tá? E isso também muda de acordo com a categoria ou de vagão que você escolheu. Se é a Vistadom ou se é a Expedition, tá? E conforme eu comentei anteriormente, a paisagem assim vai mudando conforme você vai se aproximando de Machu Picchu. E o trem ele vai contornando esse rio ao lado. E você vê as montanhas também ao fundo. Algumas pessoas, para tentar economizar, né, porque trem é caro, então eles fazem todo o trajeto de van entre Cusco até a parte mais próxima de Machu Picchu, que é a hidrelétrica. E só esse trecho leva em torno de 6 a 7 horas de carro. E depois terão que caminhar da hidroelétrica até Machu Picchu, que seriam mais 1h30 a 2 horas de caminhada. Essa opção é bem cansativa e eu não recomendo muito, principalmente em época de chuva, já que o caminho, né, que a van ele percorre assim é bem estreito, é bem perigoso e fica bem próximo ao precipício. Então fique por sua conta e risco. E essa opção assim, existem algumas agências que vendem esse pacote, né, somente van, e fica em torno de $150, tá? E é lógico, está incluído o transporte de van, o hostel, entrada para Machu Picchu e a subida da van até o sítio arqueológico, tá? Mas também existem outras pessoas que fazem também essa opção por conta própria, que assim é bem no modo hard, né? Eu não faria isso porque seria muito estresse do que curtir a viagem, né? Então, bom, acho que estamos viajando para você poder curtir e relaxar, né? Se é para ficar estressado ou ficar mais cansado, não sei, eu não faria essa opção. E vamos lá. E logo a seguir eu vou estar mostrando mais ou menos onde fica a hidroelétrica. Ah, e esqueci de comentar também que o trecho de trem ele leva em torno de 3 a 4 horas, saindo de Cusco até Machu Picchu, ou vice-versa, tá? Então é isso. Saindo mais ou menos assim pela manhã, lá por umas 6h30, 7 horas, você vai chegar em torno de 11 a 11h30. Então leva assim esse tempo para você chegar. Na volta também vai ser 3 a 4 horas, então eu recomendo você pegar o trem das 3 ou 4 horas da tarde para você chegar em Cusco lá por umas 7 ou 8 horas da noite. Se você pegar o trem das 7 da noite, você vai chegar lá por umas
11 ou meia-noite. Então eu recomendo você pegar o horário da tarde para a volta. É isso. Sobre o retorno com o trem da tarde, estou falando para aqueles que vão passar uma noite em Machu Picchu ou Águas Calientes, tá? Não recomendo vocês fazerem bate-volta porque vocês não vão conseguir aproveitar quase nada do Machu Picchu. Voltando aqui o lanche, então eles servem esse suco e esse pequeno sanduíche mais uma fruta da região, que achei assim um gosto bem estranho, mas foi bem diferente. Então é isso que a classe intermediária eles oferecem, tá? Bebida, lanche e uma área um pouco maior para você poder visualizar, né? Ou a paisagem. E aqui nós estamos já próximo à hidroelétrica. Vocês vão ver logo a seguir. Então, para as pessoas que geralmente fazem de van, eles vêm assim de Cusco até essa parte aqui de carro. Então é bem cansativo. Alguns relatos que eu li assim de viagem falaram que o carro assim chacoalhava tanto que chegava a passar mal. Então, bom, essa é uma informação bem interessante. E daqui da hidroelétrica eles terão que caminhar até Machu Picchu andando, assim, andando na linha de trem. Então, ó o perigo. Qualquer coisa, sei lá, vai que você é atropelado pelo trem, né? E aqui nós estamos na hidroelétrica. É basicamente próximo daqui em que a van te deixa. Mas eu não faria essa opção porque é bem assim cansativo e tem os seus riscos, tá? Se quiser eu posso fazer um próximo vídeo, talvez explicando assim cada trecho, as opções de vir até Machu Picchu. Mas quem quiser comentem e eu posso assim dar uma explicação meio assim por cima, tá? Bom, então fiquem com o restinho do vídeo. Espero que vocês gostem das informações. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!